Fala galera, eu sou Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias e junto com a FreePass trazendo aí mais um vídeo para ajudar você na sua pronúncia em inglês, para você viajar melhor, para você se comunicar com locais de fora, né? Que o local daqui seria o brasileiro, aí você não precisa, entendeu? Brincadeiras à parte, vou chamar a Thaís, nossa especialista aí, que tá ajudando a gente demais, que me ajuda muito, para falar sobre um tema bem legal, que é o quê? Melhorar a pronúncia sozinho. Será que é possível? Eu sei, mas não vou contar spoiler. Então vou trazer a Thaís aqui e ela vai falar sobre isso, beleza? Então chega aí, Thaís, seja muito bem-vinda novamente e fala um pouquinho aí. Dá? Não dá? Como que é? E quero dicas. Hello! E aí, será que dá? Eu vou dar algumas dicas aqui, são muitas. Acho que é bem possível você aprender pronúncia por você mesmo de forma autodidata. Bom, começando aqui, pronúncia é importante? Você acha que é importante, Álvaro? Quais são os problemas que a gente pode ter se a gente não tiver uma boa pronúncia? Então, nas minhas andanças no mundo, quando a pronúncia é muito ruim, as pessoas simplesmente não entendem. E em alguns lugares que falam inglês como segunda língua, elas não querem, se você não falar direito, já era. Vão olhar para o lado e continuar andando. Então isso é muito ruim. Então a pronúncia ajuda bastante, óbvio, né? Por isso que eu tô melhorando, Thaís. Bom, e é verdade, porque quando a gente pensa até em português, gente, a pessoa fala com você e você não entende, você fala assim, hã? Quê? Não, como? Repete aí, não tô entendendo. Como é que você fica? Você fica nervosa, né? Você fala, não consigo conversar. Então, a mesma coisa acontece no inglês. Se a pessoa não te entende, ela não vai ter toda aquela paciência, a comunicação não vai acontecer. Não adianta você estudar inglês a sua vida inteira, saber tudo que você leu nos livros, se na hora de pronunciar, ninguém te entende. Tem que ser uma via de duas mãos. Exatamente. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo aí do tempo, e graças a vocês também, é pensar em inglês, né? Quando a gente vira essa chavinha, isso ajuda bastante, porque a mesma coisa no português, como você falou. Se eu perguntar como faço o trem, como faço o trem? Como faço para pegar o trem? Como eu faço um trem, tem que ser alguma pessoa que vai construir o trem. A mesma coisa para o inglês. Se você não melhorar não só a pronúncia, mas também juntar as palavras certas, vai sair um birimbolo aí e ninguém vai entender nada. Eu acho que é mais ou menos a mesma base do português ali para o inglês e melhorar a pronúncia, obviamente. Exatamente. E também porque se você não fizer a pronúncia certa, a chance de você ter vergonha e se traumatizar é muito grande. Tem gente que tem tudo para falar inglês, mas na hora que vai pronunciar dá aquela travada, é muito perfeccionista, fica com medo da outra pessoa não te entender, não quer falar na frente dos outros. Agora, se você sabe uma boa pronúncia, você quer mais a falar, você quer mais a que todo mundo veja, né, que produção bonita você tem. Então, pronúncia é super importante para que as pessoas te entendam e para que você se sinta extremamente confiante e não tenha vergonha. Não crie um trauma. Agora eu quero saber de você, Thaís, quais são as dicas? Eu, Álvaro, né, com o meu inglês assim, tá melhorando, vai melhorar, mas assim, com o inglês médio que eu tenho hoje, o que eu faço? Quando eu tento falar alguma palavra, ou quando eu penso alguma palavra que eu não sei a pronúncia, eu vejo alguma palavra semelhante. Então isso às vezes me ajuda. Mas óbvio que o melhor é você acertar ali a pronúncia da palavra. Mas quais as dicas que você tem aí pra gente? Por favor, me ajuda também que eu tô precisando. Quero viajar e como é que eu vou fazer aí essa pronúncia um pouco mais eficaz no inglês? Muito! Gente, isso aí que você falou, eu até trouxe de presente, né? Eu tenho isso aqui, ó, que chama Phonics Made Easy. Ele pega justamente o que você... Ou seja, o que você tá fazendo é certíssimo. Ele pega várias coisas que tem a mesma pronúncia e põe junto, tá vendo? E ele é de uma forma muito didática. Então, você tem aqui fish, pig, igloo. Então, você tem esse som do I em 3 palavrinhas para você poder associar. Tem algumas muito legais aqui. Quando você tem, por exemplo... Vamos ver uma outra aqui. Gente, esse é muito bonitinho. Ele é todo desenhadinho. Ele vem com umas explicações. Depois eu vou deixar um lugar para vocês poderem verificar. Aí, por exemplo, você tem esse aqui, ó. Que a gente tem cheese, chicken, chair. Então, lembra que a gente falou no outro vídeo sobre essas pronúncias aqui, que a gente não fala chicken, a gente não fala cheese, então a gente vai falar ch,
cheese, chicken, chair. Ótimo para a gente poder pegar a pronúncia correta. Essa associação de sons maravilhosa. É uma técnica que você já tem e que você está ensinando pra gente. Ótimo. Tá vendo? Nem sabia desse meu dom aí de palavras aí. E realmente eu sou muito bom no inglês. Não, tô brincando. Não, mas assim, eu acho que quando a pessoa não sabe muito alguma coisa, ela tenta meio que se apoiar em outras técnicas, diria assim. A mesma coisa com português. Quando a gente esquece a palavra ou não sabe o significado, ou acha que o significado pode soar diferente, alguma coisa, ou ofensivo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo em português. Medíocre. Muita gente acha que medíocre é ofensivo, mas medíocre significa médio. E se eu falar isso pra alguém, você é medíocre, a pessoa, meu Deus, tá me ofendendo. E se eu falar, você é mediana nisso que você faz, a pessoa talvez não se ofenda tanto. Então eu faço isso com o inglês também. Não sei a palavra, prefiro evitar e colocar uma outra exatamente para não parecer ofensivo. Então acho que é mais ou menos por aí que eu uso. Mas se você disse que tá certo, muito obrigado. A gente acaba tendo a nossa própria metodologia. A gente sabe como que funciona pra gente. Tem uma coisa que eu vejo muito, que é o pessoal usando transcrição fonética. Ai, ficou muito, técnico. Mas transcrição fonética nada mais é do que você escrever como você pronuncia. Por exemplo, se você falar salmon, você não fala salmon. Então, salmão em inglês, você escreve salmon com A-L e tudo mais, mas na hora de pronunciar, você vai pronunciar salmon. E isso é muito interessante, porque você pode escrever S-E, acento, M-O-N. É como você pronuncia. Isso ajuda muito, porque é bastante visual. Então, toda vez que você for falar salmon, você vai saber, que você vai lembrar dessa escrita. Thaís, aquela marcazinha do telefone bem caro, que é do Steve Jobs, por que o brasileiro sempre erra? Eu vejo cada um fala de um jeito diferente. Qual é a forma certa? Eu não vou nem atrever aqui a falar, mas qual é a forma certa e por que a gente erra tanto? iPhone, Apple. Quando a gente fala a maçãzinha, tem gente que vai falar Apple, Apple, porque o A, ele tem várias pronúncias, não é simplesmente A é A. Então a gente tem essa dificuldade porque ela pode ser mais do que uma pronúncia. E uma coisa que eu gosto também é ouvir e repetir várias vezes a mesma palavra. Eu sei que que muita gente faz isso, até fala na TV, eu conheço algumas pessoas mais antigas que faziam muito isso. E às vezes ajuda bastante, porque quanto mais você ouve alguma coisa, mais você repete, mais aquela palavra já vira como se fosse uma conhecida sua. Isso vale a pena? Você indica fazer isso? E tem alguma técnica que ajude mais fazer isso? Assim, dá uma luz, Thaís, dá uma luz. Vale. Na verdade, tem duas coisas. Uma que se você fica repetindo, só que sem muito contexto, é um pouquinho mais difícil de você pegar. Porém, a gente está falando de pronúncia, a gente não está falando de pegar vocabulário. Então, pronúncia, você repete ela várias vezes, você vai acabar condicionando qual que é o movimento motor que você faz para aquela pronúncia acontecer. E a gente também tem outra coisa que é a questão da repetição espaçada, de você fazer essa repetição não 10 vezes de uma vez. Faz uma agora, faz uma depois, amanhã dá uma conferida de novo e faz. Olha só, tem uma brincadeira que a gente faz com crianças, mas que funciona muito. Você acabou de aprender uma pronúncia, vamos falar vegetable, não é vegetable, não tem table, não tem mesa dentro do legume, tá bom? Dentro do vegetal. Então a gente vai falar vegetable. E aí você coloca ela no seu dia. Por exemplo, João, traz pra mim aquele documento, vegetable. Aí ele vai falar assim, quê? Tá ficando maluco? Fala, não, nada. E coloca isso no seu dia a dia. Por exemplo, você fala assim, ai, que vegetable. Ai, eu não queria fazer isso agora. Coloca em situações nada a ver, porque ela vai te ajudar a ter a palavra do dia e você vai pronunciando ela sem aquela pressão de tem que repetir 10 vezes para saber pronunciar. Brinca com as palavras, se divirta, fica à vontade. Exatamente, eu tinha muita dificuldade, já deve estar numa série que eu gosto muito, já deve estar na 6ª ou 7ª temporada, eu acho que só na 3ª que eu aprendi o nome da série, que é um spin-off do Breaking Bad, que é Better Call Saul. Só que eu falava Better Call Saul, aí ficava uma coisa assim, aí depois que eu peguei, eu escutei o
o autor falando, aí ficou tranquilo. Aí hoje eu falo com uma fluência Better Call Saul, Better Call Saul. Mas assim, eu tive que pronunciar várias vezes, porque não é uma coisa assim tão usual, que a gente fala com frequência, mas hoje em dia eu falo bem. Falei bem, Better Call Saul? Better Call Saul. Sim. É engraçado porque quando você ouve outras pessoas, por exemplo, você fala muito bem quando você fala better call Saul. Em vez de você falar better call Saul, né? Então você já ouviu, parou para prestar atenção e reproduziu. Então, às vezes, boa parte do processo é você prestar atenção no que você está recebendo. Porque se você só entender o contexto e tudo bem, não parar para olhar, não vai fazer diferença na sua pronúncia. Precisa pronunciar. Pronúncia se aprende pronunciando. Às vezes você fala assim, não, na minha cabeça tá tudo certo. Na hora que você vai falar, não sai. Então lembra, pronúncia se aprende pronunciando. Tem que fazer. Thaís, concordo 100% com você. Eu acho que o brasileiro é muito atrevido, no bom sentido, porque ele não tem medo de errar. Então, às vezes erra por ser tão, assim, não tem medo. Uma coisa que acontece muito é que as pessoas, eu fazia muito isso, né? Então, exemplo próprio, que a pessoa olha Monday, aí quer olhar o better, aí fala better, quer olhar o better, aí fala better. Então acho que acaba meio que associando uma palavra, uma pronúncia de uma palavra com uma outra que não tem nada a ver. Então isso acaba sendo muito ruim. O que me ajuda bastante é pegar alguns programas, até o Google Translate mesmo, e botar a palavra para ele traduzir. Isso me ajuda bastante. Aí fala better, better, better. Aí você escuta bastante ali e fala, pô, tá certinho e tal, e continua. Porque você falar better é uma coisa muito aberta ali, pode estar falando um monte de coisa, até manteiga. Como é que é a manteiga aí, Thaís? Passo pra você e me diz se eu errei muito aí nas minhas explicações. Não, tá ótimo. E a gente fala butter, né? Butter ou butter. Tá vendo só? Olha aí, você já sabia disso? Coloca aqui nos comentários se você tá acertando, se você tá errando, porque tem mais pronúncia aí. Eu errava muito na pronúncia, hoje ainda erro, acho que todo mundo erra, né? Às vezes, a gente não conhece todas as palavras do português, imagina no inglês, porque são muitas palavras, muitos sinônimos, muita palavra, muito vocabulário. E eu queria saber de você, quais as dicas que você, Thaís, usa quando você não sabe uma palavra. Porque eu sei que você sabe quase todas as palavras do inglês, mas tem algumas aí que você não sabe, hein? Olha, você comentou uma coisa muito interessante. Não, eu não sei. Eu sei muito pouco. Sabe por quê? Todos os dias, muitas novas palavras são criadas no inglês. E isso é até interessante vocês saberem, para vocês não ficarem nessa neura de, eu preciso saber todo o dicionário. Não se enganem, não dá para saber. Você tem que ir por aquelas mais usuais. Começa lá com 50 palavras, 100 palavras, vai aumentando o seu range de vocabulário, mas não fica nessa neura de que você tem que saber tudo, porque é simplesmente impossível, tá? E, bom, falando de pronúncias também, eu sou teacher, mas de vez em quando eu dou aquela errada. Eu já cheguei a falar, por exemplo, para um aluno, falar assim, horta, não sei, vegetable garden. E aí depois da aula eu fui lá, dei aquela pesquisada, falei assim, gente, acertei! Caraca, que sorte! Mas por quê? Às vezes tem palavra que você não usa no seu dia a dia e às vezes você não vai saber, tipo, às vezes punho. Ai, gente, pra que você vai precisar de punho agora, né? Então, foca nas palavras mais importantes para você fazer o que você tem que fazer, né? Falar sobre o seu trabalho, sobre viagem, o que você precisa de imediato e depois isso vai aumentando consideravelmente. Sobre o Google que você falou, do Translator, ele é muito interessante, porque você consegue ouvir a pronúncia e começa a repetir. Isso é uma proatividade, é você olhar aquela palavra e prestar atenção nela para o seu corpo poder assimilar e você conseguir fazer essa pronúncia correta. Ótima dica. E você estava falando de palavras e tal. Eu trabalhei 6 anos na prefeitura na parte de maternidade e lá a parte de, enfim,
ginecologia e tal, tem muito livro em inglês. Então, as expressões que eles usam na parte da medicina é totalmente diferente. Por mais que tenha sentido e converta para o brasileiro com um outro significado, é totalmente assim, eu não lembro das palavras, mas às vezes as médicas vinham conversar comigo, eu falava, caramba, eu nunca escutei essa palavra na vida. Então é isso que você falou, né? Cada vez está surgindo mais palavras, enfim, surge no Brasil, imagina lá fora, e não tem como a gente saber todas as palavras. O negócio é a gente saber o contexto e saber, óbvio, né, o que a gente está falando daqui da pronúncia. Tem mais dica aí, Thaís? Tem. Essa dica eu aprendi recentemente com uma professora, a Carol, que trabalha com a gente na FreePass Idiomas, e ela começou a falar de quando você aprende a pronunciar de trás para frente. Meio louco, né? Pedi pra Carol passar pra mim, vou mostrar pra vocês. Por exemplo, você pega e fala apple. E aí você vai colocando as outras palavras da frase de trás pra frente até você ter a frase completa. Depois eu explico melhor como que isso funciona no cérebro de vocês. Mas ela falou o seguinte, vou até ler aqui porque ela deixou bonitinho pra mim. Você fala apple, an apple, of an apple, out of an apple, bite out of an apple, a bite out of an apple, take a bite out of an apple. Tá vendo que ela foi de trás pra frente pra fazer a frase? Então a frase é take a bite out of an apple. Mas você faz o contrário, de trás para frente. Por quê? O seu cérebro, ele vai tentar o tempo todo fazer essa conexão do jeito que ela é. Mas se você fizer o contrário, você arruma uma forma diferente do seu cérebro trabalhar. Isso também vale para quando você está estudando. Tem muita gente que fala, assiste o filme em inglês com legenda em inglês. Não! Muda um pouquinho a chavinha para o seu cérebro não ficar muito acostumado de uma forma só. Então, põe em português com legenda em inglês, põe em inglês com legenda em português, põe os dois, muda para o seu cérebro começar a ser desafiado, tá? Então uma dica é de trás para frente. Essa é bem nova para mim. Pô, gostei dessa dica, hein? Você já tinha falado em off sobre essa dica, eu ainda não comecei a usar, mas já quero usar em breve e volto para falar se tá dando certo ou não. Eu quero mais dica, tem mais dica? Tem. Bom, a dica é converse com a sua assistente virtual. Você tem assistente virtual aí? Tenho sim. Quer ver? Alexa? Alexa? Acho que ela tá dormindo, era pra acender, tá aqui no final do vídeo aqui, mas enfim, tenho sim. É ótimo, mas e aí, você conversa em português ou em inglês? Pra falar a verdade, em português. I'm so sorry. Coloca em inglês. Tudo que você puder colocar em inglês, você vai fazendo minis imersões na sua vida. Então, coloca o seu celular em inglês, coloca a sua Alexa em inglês, coloca tudo em inglês que você vai tendo essa mini imersão, tá? Então, eu converso com a minha assistente virtual e vou falando tudo em inglês. Por quê? É um momento de prática. E ela só vai te responder se ela entender o que você falar. Senão ela vai falar, sorry? No, I couldn't get it. Então, você precisa falar de uma forma correta. Se a sua pronúncia estiver certa, ela vai te entender e vai te trazer a informação correta. O que acontece com a gente na comunicação normal. Se eu estiver conversando com você e você não conseguir entender o que eu tô falando, a gente não vai querer se comunicar. Cara, gostei muito dessa dica. Acho que nem tinha passado pela minha cabeça aí de ter um assistente. Você tem um Google, se você tem uma Alexa, então não esqueça, fale com ela em inglês. Isso vai ajudar bastante. Assim, uma coisa que acontece muito comigo nas viagens, meu inglês é médio, né? Mas assim, a gente não usa o inglês todo dia e a gente não assiste filme todo dia. Então, às vezes, a gente fica 3, 4 dias sem falar inglês, sem ver o inglês. E quando você está viajando, tem inglês ali quase todo dia ou todo dia, dependendo do país que você tiver. Então é isso, é a prática, né? Então, se você tiver aí com um assistente, como a Thaís falou, todo dia você vai estar conversando e você vai estar imergindo ali na cultura. Porque é isso, né? Qualquer coisa que você queira, o inglês é a mesma coisa, precisa da prática, para você melhorar a pronúncia, para você melhorar o vocabulário. Pô, adorei essa dica, eu já vou começar a aplicar já. Assim que a Alexa acordar. Bom, e aí pensa só o seguinte, você é forçado a falar a língua, você é forçado a falar o inglês, por quê? Você quer que aquilo aconteça, você vai precisar falar inglês. Lógico, tem hora que dá uma vontade de jogar o celular fora, né? Mas calma, esse perrengue que você passa no começo é justamente o que você precisa superar. Ele é feedback para você. Se você tá com dificuldade, onde você quer chegar? Eu quero chegar no momento onde eu falo, ela me entende e eu não passo mais raiva. Então,
aguenta firme, continua usando, porque vai dar certo. E aí a última dica que eu tenho para vocês, nessa mesma pegada de assistente virtual, de falar com a sua máquina, né? Tem você falar com o seu próprio WhatsApp, por exemplo. Você clica lá no botãozinho de voz e ele transforma a sua voz em texto, lá no seu teclado. E você pode fazer a mesma coisa também com o seu tradutor, com o Google, por exemplo. Quando você fala, ele vai começar a digitar o que você está falando. Então, se você falar errado, ele vai digitar errado. E aí, também é informação para você. É feedback de que você precisa melhorar aquela pronúncia. Então, se você falou cow my husband, ele vai escrever cow de vaca. Mu, C-O-W, cow. Agora, a pronúncia correta é call. É com L. Lembra que eu falei de Gabriel, call? Então, você precisa fazer essa pronúncia correta para falar ligar e não falar vaca. E aí, você vê se ele tá te entendendo ou não. Se ele não te entender, melhora essa pronúncia aí. Eu, normalmente, não digito mais. Eu falei que eu parei com isso. Agora, tudo que eu vou fazer, eu falo e ele digita para mim. E aí, aos pouquinhos vai chegando na perfeição. Eu consigo fazer a pronúncia cada vez melhor. Boa, Thaís, que aula, gostei muito. É legal porque algumas coisas eu já sei e outras eu vou aprendendo aqui também junto com esse bate-papo, isso é incrível. Espero que vocês tenham gostado também, ainda não acabou, calma, ainda tem as dicas. Mas, antes de mais nada, inscreva-se no canal, dê uma olhada aqui também no Instagram, no site da Free Pass, tem tudo na descrição, tudo bonitinho, corre lá porque tem muita coisa interessante mesmo. Thaís, tem dica aí? Filme, série, o que a gente tem hoje aí? Também eu tenho algumas dicas, mas o que tem aí para você passar pra gente? Mais dicas, né? Bom, de aplicativos e websites que a gente pode usar da internet pra gente favorecer o nosso aprendizado, eu tenho o Instagram da Free Pass Idiomas, porque lá a gente fala sobre pronúncia todos os dias. A gente tem nos nossos stories, juro, uns vídeos curtíssimos da Maria Paula falando sobre pronúncias. Por exemplo, a gente fala December, mas a gente pergunta como a gente fala fevereiro em inglês. E aí ela explica, February. A gente escreve February, mas a gente fala February. Todo dia tem dica de pronúncia lá nos nossos stories. Outra dica é você usar o Forvo. F-O-R-V-O. Ele é um site onde as pessoas conseguem colocar a própria pronúncia lá. Então lembra que a gente falou sobre, isso aqui é a pronúncia certa, essa aqui é a pronúncia errada? Não existe isso, mas tem uma que é mais próxima do correto, do padrão, do que outras. Então, se você procurar vegetable lá, você vai ver que todo mundo faz uma pronúncia meio parecida. Então, você consegue escutar várias pronúncias do mundo dentro daquela língua do inglês, por exemplo. Você tem lá de espanhol, italiano, outras nações também. Mas ali no inglês, você consegue ver como as pessoas pronunciam aquela palavra. Para mim, é muito interessante porque você não fica naquela de standardized. Ok, só essa aqui é a correta e a perfeita. Não, você consegue ouvir várias aceitáveis. Se você quiser uma mais standardized, vai ser aquela do The Free Dictionary, por exemplo. Esse é um site também que você consegue ter um dicionário com pronúncias britânicas e americanas muito mais próximas do padrão, tá ok? Então, uau, 2 sites para você utilizar. Forvo, para você pegar as pronúncias do mundo, e o The Free Dictionary, que vai falar sobre a pronúncia mais padrão. A dica da Free Pass, a frase para você lembrar é não pire com a pronúncia. Tente fazer o mais próximo do padrão possível, mas não fique se cobrando demais, tá? Se você pronunciar mais ou menos, ainda vai dar para te entender. Então, tente chegar próximo do padrão, mas não pira, não precisa. Relaxa. E a minha dica de filmes e séries hoje é Modern Family. Modern Family é um inglês americano, bastante padrão. Eu gosto muito da pronúncia deles, mas eu indico realmente por causa da Glória. Glória é uma das personagens, ela é uma latina e ela tem muitas pronúncias erradas que chegam a dar confusão, que as pessoas chegam a fazer coisas diferentes daquilo que ela pediu. E você vai se divertir e aprender a pronúncia correta. Muito legal, Thaís. Pô, valeu mesmo pelas dicas. Eu também passaria o Instagram da Free Pass
quando você for aluno, quando você virar aluno, você vai receber muita coisa, desde memes, tique, que dá pra aprender, que é muito engraçado e também fica um pouco mais dinâmico do que aquela coisa convencional que tínhamos antigamente. E a série, eu sempre fico achando que a gente pode escolher a mesma série, o mesmo filme, porque a gente não combina isso, mas a série hoje é The Good Place. Eu gostei bastante, a terceira temporada é um pouco chata, já vou contando um spoiler, mas é bem legal e também, assim como ela falou que tem a Glória, no The Good Place tem a Janet, que é muito engraçada, é um robô que é muito engraçado. Então ela fala algumas coisas assim diferentes, eu gosto bastante, então fica The Good Place aí como série pra semana. E também tem um fácil entendimento, que tem uma linguagem assim mais tranquila e também são capítulos de 25, 30 minutos que dá pra assistir rapidinho. Então queria agradecer mais uma vez, Thaís, aí pelo tempo, também pelas dicas. E se você quiser dar um recado final, aquilo que já é convencional aqui, uma frase de amor ou qualquer coisa, um goodbye. Então é isso, muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo. Valeu! Não vai embora não. Me fala, você acha que dá pra aprender pronúncia sozinho ou não? A gente perguntou no começo do vídeo. Óbvio que dá, né, Thaís? Se você tá me dando todas essas dicas, mostrou vários aplicativos, série, Instagram da FreePass, como que não daria? Eu acho que dá e já tem que começar a fazer isso agora mesmo. E aí, dá ou não dá? Dá seu recadinho final. Agora vai o recadinho, hein? For sure, it is totally possible. Começa a estudar, gente. Coloca as nossas dicas em prática hoje mesmo. Quero ver vocês saindo daqui e já colocando a assistente virtual de vocês em inglês. A gente se vê no próximo. Bye!